Você está ouvindo o audiodrama de O Livro de Aleph. Priscila olhou para as ondas. Não entendia por quê, mas estava com uma leve sensação de que não havia desejado estar ali por acaso. Desprendeu-se do ponto que olhava para observar a extensão da praia que ia em direção à entrada principal da cidade. Não havia ninguém ali aquela noite, o que era minimamente estranho, pois a cidade vivia cheia de turistas, e aquele era um lugar muito visitado por motivos óbvios. Priscila estava sentada aos pés do monumento que dizia Alei, a Cidade da Paz, construída pelas princesas Isabel e Jéssica. Ela estreitou os olhos para sua frente. Havia percebido um vulto andando perto das ondas. Levantou-se. Seria perigoso continuar ali? Sua consciência respondeu-lhe negativamente, então decidiu aproximar-se um pouco. A sombra foi ganhando forma conforme se aproximavam. De repente, a pessoa então configurada parou a poucos metros de Priscila, tomando pela primeira vez consciência de sua presença. Você, disse o mundo incrédulo para Priscila. Mas o que é que você está fazendo aqui? Eduardo! Exclamou Priscila em um primeiro instante abismada e já no seguinte, sorrindo com uma estranha satisfação. Por que eu mal chego à cidade e já me deparo com você? Questionou-se ele. Eu até senti saudade do seu jeito, disse ela tocando em seu ombro, e instantaneamente os dois sumiram da praia. Que lugar é esse? Perguntou Priscila assombrada, olhando ao seu redor. Havia algumas tumbas e lápides ali, porém, parecia um lugar abandonado. Um cemitério, é óbvio, respondeu Eduardo, observando minuciosamente o local. A pergunta certa é: o que estamos fazendo aqui? Priscila sentiu uma grande náusea. De todos os lugares de Aleph que podíamos ter ido parar, nenhum deles, na sua concepção, poderia ser pior. Ela podia gostar de magia, seres com vida eterna, mas não gostava nem um pouco de lugares que pudessem ser assombrosos e fantasmagóricos. Esse não é um cemitério comum, disse Eduardo fazendo surgir a espada. Por isso, não grite, não fale alto, não faça nada que possa acordá-los. Acordar quem? Disse ela incrédula. Você acordaria em um cemitério? Eduardo virou o olhar para ela, irritado. Os fantasmas que dominam esse cemitério. O quê? Exclamou Priscila. Eduardo encarou-a fuzilante. Você entendeu a parte do não grite, não fale alto? Silabou ele, furioso. Priscila sentiu-se cambalear sobre as pernas moles. Mas como você pode saber que é fantasmas? Inquiriu ela tremendo. Quer dizer, você já viu algum na sua vida? Eu nunca vi nenhum. Na realidade, eu nunca pensei sobre isso. Você quer, pelo amor de Deus, ficar quieta? Sussurrou ele. Não está se passando pela sua cabeça que isso pode ser uma emboscada? Priscila sentiu a alma gelar. Emboscada? Jamais na sua vida pensara na possibilidade de poder passar por situação semelhante. Aliás, sua vida, nem de longe, fora perigosa. Ela sentiu sua pele toda formigar enquanto tinha o coração aos pulos. O ar parecia não querer passar por sua garganta. Como raios, o rapaz conseguia se focar tão rapidamente em situação tão insana. Se fosse uma emboscada, Priscila estava pronta para morrer, gritando por ajuda. Eles começaram a caminhar o mais silenciosamente possível, pelo cemitério cercado de sombras. Apesar de alguns pontos flutuantes de luz, o céu estava completamente escuro. A despeito não ser exatamente noite, ao menos não em Aller, Eduardo balançou a cabeça desolado. O que vamos fazer? Sussurrou Priscila com os dentes aparentemente trincados. Eu também gostaria de saber, confessou ele. Ao que me parece, estamos muito longe do portão de saída, e se não encontrarmos
Não teremos como ir embora. Já percebeu que não dá para orbitar? Priscila podia sentir as batidas do seu coração a cada passo que dava. Andava um pouco atrás de Eduardo, portando também a própria espada, apesar de não acreditar que fosse ter capacidade de usá-la. Por que estavam lá? Por quê? Perguntava-se constantemente. Que barulho é esse? Perguntou ao ouvir não muito longe dali barulhos de passos. Por aqui. Eduardo puxou-a para dentro de uma ruína, fazendo-a sentar debaixo de uma janela. Parece cães? Disse Priscila ouvindo os latidos. Não são exatamente cães, disse Eduardo, sentando-se ao lado dela. Espero sinceramente que eles não nos vejam. Priscila sentiu vontade de chorar. Pelo que conhecia de Eduardo, ele nunca diria aquilo se não estivesse realmente preocupado. Os dois se levantaram um pouco para poderem olhar. 3 enormes cães deformados passavam uns 50 metros dali, guiados por homens de longas capas pretas. Priscila pôde ver a barba horrenda escorrendo entre os dentes dos animais. Os olhos saltados, com um globo ocular coberto por uma fina película transparente e uma corcunda asquerosa que lhe parecia ser de pele de morcego. Nunca tivera uma visão tão real e aterrorizadora como aquela em elas. Quem são aquelas pessoas? Perguntou ela, quando já estavam longe. Não faço a mínima ideia, mas não parece nada bom, disse ele com a mão no queixo. Só sei que devemos sair daqui o mais rápido que pudermos. Parara. Em cima de um túmulo, à sua frente, uma menina, muito pálida e com aparência de estar molhada, flutuava. O que fazer aqui? Ela sussurrou, ao mesmo tempo em que Priscila berrou e sua voz ressoou alto e longe. Eduardo puxou-a e colou a mão em sua boca. Ótimo, disse Eduardo, soltando e ouvindo o som de uma trombeta. Temos que nos esconder. Levantou-se, olhando ao redor freneticamente. Ela era um fantasma? Fantasma? Perguntou Priscila em choque. Reze para você também não se tornar um, disse Eduardo, olhando para ela. Esta noite, Priscila começara a tremer debilmente. Seu coração batia enlouquecidamente e ela não conseguia pensar em nada além de chorar. Suas pernas endureceram-se no chão. Podia se ver sendo morta enquanto implorava por uma salvação. Não chore, mandou Eduardo, puxando-a para fora da capela. O melhor agora é não ficar aqui. Eles contornaram a capela em ruínas e andaram cautelosamente pelo cemitério, não encontrando nada tão vivo quanto eles. Eduardo parou diante de algo que parecia um grande túnel de pedras. Nossa melhor opção, disse ele, fazendo Priscila entrar. Você não sabe se tem saída, disse ela, andando um pouco nas trevas do túnel. What are you doing here? Perguntou uma voz desganiçada atrás de Eduardo. Eduardo olhou para Priscila dentro do túnel. Corre! Sussurrou ele, virando-se em seguida. 3 seres com a pele ligeiramente esverdeada encaravam. Os 3 tinham cabelos muito pretos e longos, com a aparência de terem sido mergulhados no óleo. Eram altos, eretos e magros. Não tinham barba, mas o rosto era marcado por brotoejas em seu lugar. Os dentes amarelos e sujos davam ar de podridão a tudo que eles falavam. Não fugiam muito da aparência humana, só que de uma perspectiva horrenda. Não vai nos responder? Ironizou o outro, mexendo com o braço em que segurava a espada. Bem, vamos matá-lo de qualquer maneira mesmo? Gargalhou. Eduardo observou bem os 3, perguntando-se a que raça pertenciam. Não eram orcs, ele sabia disso. Concluíam então que não eram humanos. Provavelmente haviam sido fabricados de terra e resto de carne humana em decomposição.
que lhe indicava que aquilo só poderia ser trabalho de algum bruxo. Qualquer habitante de Aleph conhecia bem a etimologia daquela palavra. Bruxo era um mago que havia decidido usar sua magia para o mal. Bruxo significava diretamente trabalho com magia negra. Qualquer mago odiava bruxos e odiava também tudo de ruim que eles pudessem fabricar. Ele deu um risinho irônico. Eu acho que não. Ainda que ele aparentasse ser apenas um garoto de 18 anos, e eles 3 monstruosidades sem nenhum escrúpulo, aquela não tinha sido uma boa escolha. Eduardo era um prodígio. Mesmo druidas, por mais que fossem aplicados nas lutas, não conseguiriam ser tão bons quanto ele antes dos 70 anos. Na verdade, muitos dos soldados muito bem treinados e com anos de experiência eram mais fracos que ele. Eduardo tinha começado seu treinamento aos 25 anos druidas, pela mãe, que lhe ensinara várias formas de luta. Aos 30 anos, idade irrisória para um druida, Eduardo tinha a melhor qualificação em todas as 7 categorias de treinamento que praticava. Assim que completou 40 anos, o que lhe daria a aparência de 13 anos, se comparado a um mago, ele já podia lutar sem muita dificuldade contra guerreiros formados em cursos militares universitários. Também, com 40 anos, ele começou a aprender a se cuidar em situações de eminente perigo. Por isso, passou 10 anos em várias florestas druidas e élficas de Aleph. Alguns anos depois, Eduardo sabia manusear facas e espadas como nenhum outro druida. Quando Eduardo fez míseros 60 anos, ele já fazia parte dos soldados de elite do exército. Ele tinha em sua família uma impressionante linhagem de magníficos guerreiros através dos séculos. Entre todos eles, ele era o segundo melhor, perdendo apenas para o famoso Marechal.